Irmãos, eu vou voltar. Paz do Senhor a todos. Que todos tenham um dia abençoado. Vou voltar com a minha leitura bíblica. Eu tinha feito uma leitura bíblica do capítulo 16 ao 17, mas não deu certo, irmãos, né? E tudo é para a honra e glória do Senhor. Não deu certo, tudo bem. Nós temos que agradecer a Deus. Então, eu vou refazer a leitura bíblica para que vocês possam entender, ok? E que nós possamos ser abençoados através de cada palavra, de cada oração que nós lançarmos aqui neste canal. Eu espero que vocês me acompanhem do jeito que vocês puderem. O importante é estar na presença de Deus. Amém? Hoje eu vou entrar aqui no capítulo 16, que fala sobre o reinado de Acás sobre Judá. O reinado de Acás foi um reinado muito, assim, limitado, porque todos os filhos, né, os filhos de Deus, eles eram profetas, Deus deu a permissão, né, eles acabaram sendo rei, mas muitos desses reis não fizeram a vontade de Deus. Acás foi um dos piores reis de Judá, irmãos. Ele imitou o pior dos reis dos 10 reis das tribos, Acabe e Acázias, pois restabeleceu o culto a Baal em Judá. Após este ter sido desgarrado das 10 tribos por Geu e de Judá por Joiada, Acás ainda fez o seu filho ser passado pelo fogo, segundo todas as abominações dos pagãos. Ele fazia holocaustos humanos, irmãos, e isso Deus não se agradava, né? Quando ele começou a reinar, Acás tinha 20 anos de idade, reinou em Jerusalém 16 anos, e não fez o que era reto aos olhos de Deus, como Davi, seu pai. Em tudo, irmãos, o que o Espírito Santo diz sobre o rei Acás, nos livros de Reis e Crônicas de Isaías, há uma pulsação de angústia que o leitor pode sentir, e também uma nota de indignação, como, por exemplo, nas palavras do próprio rei Acás. O seu nome completo, como aparece nos registros estatais da Síria, era Jeoacás, que significa possessão do Senhor. Mas o Espírito de Deus tirou esse nome da sílaba Geu, que significa Senhor, e invariavelmente ele é chamado de Acás, que significa apenas possessão. Tal foi a sua vida, porque Acás foi guiado, influenciado e possuído por qualquer outra coisa, menos por Deus. Andou no caminho dos reis de Israel, e até fez passar pelo fogo seu filho, segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia lançado de diante dos filhos de Israel. Deste modo, sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, das colinas e debaixo de todas as árvores frondosas. Naquele tempo, o rei da Síria, Rezim, restituiu Elate da Síria, lançou os judeus para fora de Elate, e os das Sírias vieram a Elate e ali habitaram até os dias de hoje. Acás faz uma aliança com a Síria. O Senhor, através do profeta Isaías, com grande seriedade, aconselhou Acás a não convidar o rei da Síria para ajudar contra os reis confederados da Israel. De Damasco, entretanto, Acás seguiu com êxito o seu próprio conselho, e o resultado final foi a ruína. Sua história ilustra o quão desastroso é a vida espiritual de um homem quando seus próprios planos têm êxito. Tomando Acás a prata e o ouro que se achavam na casa do Senhor e nos tesouros da casa real, enviou ao rei da Síria um presente, e o atendeu o rei da Síria, pois subiu o rei a Síria contra Damasco e a tomou, e transportou os moradores para aqui, e matou Rezim. Acás edifica um altar pagão, irmãos. Ali vem maior ainda o pecado deste homem. Acás não estava satisfeito com o grande altar que estava assentado diante do templo de Jerusalém, o qual foi projetado pelo Senhor e tipificava o Calvário. Ele quis um altar pagão, irmãos. O sacerdote de Judá ajudou a concluir este perverso projeto. Este é o pecado da igreja moderna. Ela não abandonou totalmente o altar, quer dizer, a cruz, mas substituindo o sacrifício por outro, de fato.
o mesmo que fez Caim no início da civilização. O sacerdote Urias edificou o altar conforme tudo que o rei Acás tinha enviado de Damasco. Assim fez o sacerdote Urias antes que o rei Acás viesse a Damasco. E logo que o rei de Damasco, tendo visto o altar, aproximou-se dele e sacrificou nele. Irmãos, ao demonstrar não ter confiança no altar projetado pelo Senhor, que tipificava a cruz, Acás construiria o seu próprio altar, pois estava mais a seu gosto. É verdade que a cruz de Cristo para alguns é uma ofensa, mas ofensa ou não, somente a cruz de Cristo pode libertar os homens do pecado. Qualquer outra coisa é somente mero adorno, irmãos. E acendeu o seu holocausto e a sua oferta de alimentos e derramou as suas libações e aspergiu o sangue das suas ofertas de paz sobre o altar. E o altar de bronze, que estava diante do Senhor, ele o tirou diante da casa e entre o altar e o templo do Senhor e o colocou do lado norte do altar. Ordenou ao rei Acás, sacerdote de Urias, dizendo: o grande altar pagão, queima no holocausto, o holocausto da manhã e também a oferta de alimentos da tarde, o holocausto do rei e a da oferta de alimentos e o holocausto de todo o povo da terra. E os seus presentes e as suas libações, e aspergirá sobre eles todo o sangue do holocausto e todo o sangue de sacrifício em altar de bronze. Será meu para que eu nele possa inquirir. Ou seja, irmãos, ele determinará qual o uso dele, e se for o caso, o que será colocado nele. Uma vez mais, este é o estado exato da igreja. Ela não abandonou totalmente a cruz, mas o pôs de lado, enquanto os sacrifícios estão oferecidos sobre os altares modernos, que uma última instância trarão o juízo de Deus. Muito frequentemente, o clero moderno imita Urias de antigamente. E cortou o rei Acás as cinzas das bases, os suportes das 10 pias de bronze, e tirou de delas as fontes, tirou também o mar, que era a bacia de bronze, e sobre os bois de bronze que estavam debaixo dele, e pôs sobre o pavimento de pedra. Irmãos, essa bacia é um tipo de palavra de Deus, embora ela permaneça junto ao altar. Os bois sobre os quais eram assentados foram projetados pelo Espírito Santo, foram tirados. Os bois representavam o poder e a segurança da palavra de Deus. Basicamente, Acás, ao tirar os bois, estava dizendo que ele não tinha mais confiança na palavra de Deus. Muito frequentemente, a igreja moderna tem dito a mesma coisa, irmãos. Não se desprezou a Bíblia completamente. Ela somente foi relegada a um lugar de não confiança. A igreja, irmãos, está mais voltada para a psicologia. A degradação da fonte ilustra a hostilidade do coração do homem quanto à grande doutrina de Jesus Cristo, crucificado como a única resposta do pecado do homem, que fica em Romanos 6, 3, 14, Coríntios 1, 17, 18, 21, 23, 2, 2, Efésios 2, 13, 18, Gálatas 6, 14, Gálatas 2, 14 e 15. Deste modo, a cobertura para o sábado que tinha edificado na casa e a entrada externa do rei foram retiradas do templo do Senhor por causa do rei da Síria. Veio a morte de Acás. Ezequias é seu sucessor sobre Judá. Os outros feitos de Acás e o que concluiu não estão porventura nos livros escritos de crônicas do rei de Judá. E dormiu o rei Acás com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Reinou em seu lugar Ezequias, seu filho. Capítulo 17. Oséias reina sobre Israel. Embora as atitudes de Oséias, irmãos, teve para com o Senhor, de uma maneira geral, tinha sido parecida com as dos reis anteriores de Israel, mesmo assim ele não foi culpado de uma impiedade em especial. Em outras palavras, irmãos, ele não constituiu nenhuma nova idolatria. Lamentavelmente, ele desprezou os ensinos dos profetas Oséias, que tinha o seu mesmo nome que ele, e Micaias, os quais dirigiam advertências a ele. No 12º ano de Acás,
começou a reinar Oséias, filho de Elá, em Samaria sobre Israel, e reinou 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, irmãos, embora não como os reis de Israel que tinham sido antes deles. E Salmanaser, rei de Assírio, subiu contra ele, e Oséias foi feito seu servo e lhe pagava tributos. Mas o rei da Assíria achou que Oséias estava conspirando contra ele, porque ele tinha enviado embaixadores a Só, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Síria a cada ano como antes. O rei da Síria o deteve e o aprisionou na casa do cárcere. A queda de Samaria e o cativeiro de Israel, irmãos. O rei da Síria subiu e a combate contra os reis, e subiu contra Samaria e esteve sobre eles 3 anos. Irmãos, agora o juízo começa a 10 tribos do reino do norte. Em última instância, seriam levadas para longe, para a Síria. O Egito não seria de alguma ajuda. O Egito, que tipificava o mundo, nunca pôde proporcionar ajuda. No ano 9 de Oséias, tornou o homem, o rei da Síria, Samaria, e transportou Israel para a Síria, e os fez habitar em Alá e em Abó, junto ao rei de Gozã, e nas cidades do Medos. Porque aconteceu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que o havia tirado da terra do Egito e sob a mão de Faraó, rei do Egito, e temeram aos deuses estranhos. E andaram nos estatutos das nações do Senhor, tinha lançado diante dos filhos de Israel e nos costumes do rei de Israel, fazendo com que eles fizeram. E os filhos de Israel secretamente fizeram coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus. E também edificaram para eles lugares altos em toda a cidade, desde as torres da Atalaias até as cidades fortes. E levantaram estátuas e bosques para si em toda a colina alta e debaixo de toda a árvore frondosa. E queimaram ali incensos em todos os lugares altos à maneira das nações que havia o Senhor expulsado de diante deles. E fizeram coisas muito ruins que provocaram a ira do Senhor. Pois serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhe havia dito, vós não fareis isto. O versículo aponta a razão do castigo, pois serviram aos ídolos. E o Senhor protestou então contra Israel e contra Judá, pela mão de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, voltai-vos de Judá e dos vossos maus caminhos, que no caso seria arrependei-vos. E guardai, irmãos, os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme todas as leis que eu prescrevi aos nossos pais, e que vos enviei pela mão de meus servos profetas. Foste suficientemente advertidos, mas eles não lhe obedeceram, antes endureceram sua nuca, como a cerviz dos seus pais, os quais não acreditaram no Senhor seu Deus. E desprezaram os seus estatutos e a sua aliança, que ele tinha feito com seus pais, os seus testemunhos com que os advertira. E seguiram a vaidade, se fizeram vãos e foram após as nações que estavam ao redor deles, das quais lhe havia o Senhor ordenado que não procedessem à maneira delas. O problema nesse tempo foi a incredulidade, irmãos. E o problema agora também é a incredulidade, pois muitos não acreditaram na cruz de Cristo naquele tempo, e muitos não acreditam na cruz de Cristo de hoje. Quando os israelitas rejeitaram os estatutos de Deus, eles adotaram os estatutos pagãos e andaram neles. E se o caminho do Senhor forem rejeitados, o homem religioso sempre acabará adotando os caminhos do mundo, irmãos. Exatamente como os pagãos. O sacrifício humano, quando eles faziam passar os seus filhos e as suas filhas pelo fogo. E se deram as adivinhações e agouros, e se entregaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Voluntariamente se tornaram escravos de Satanás. O Senhor então se irou de grande maneira contra Israel, e os tirou de diante da sua face, não ficou ninguém mais a não ser a tribo de Judá. A tribo de Judá representa o reino do sul, formado pelas 2 tribos de Judá e a de Benjamim, as quais a maior parte das pessoas pertencer às tribos de Dan
e de Simeão também tinham sido agregadas, tornando-se agora exclusivamente o povo peculiar de Deus e objetos do seu amor e do seu cuidado, irmãos. Mas nem mesmo Judá guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel, os quais eles haviam feito. Embora o rei de Judá tivesse durado 133 anos a mais, mesmo assim, em última instância, eles saíram do seu caminho também. Aqui isso se refere a ambos os reinos de Israel e de Judá. Depois do cativeiro das 10 tribos, como foi registrado aqui, Judá também se afundou mais profundamente no pecado. E por fim, também seria destruída e levada ao cativeiro. Tudo isso demonstra o total controle do Senhor em relação Assim temeram ao Senhor aquelas nações, juntamente serviram aos seus ídolos também seus filhos e seus netos, tal como fizeram seus pais, assim também fazem eles até o dia de hoje, irmãos. Aqui nós vemos, irmãos, que nenhum desses reis nenhum desse povo seguiram as vontades de Deus, né? Aqui continua a referência aos samaritanos. Isto, por certo, foi verídico até a época em que este relato foi escrito. Entretanto, pouco a pouco, eles começaram a abandonar os deuses que adoraram e aproximavam-se mais do Senhor. Em 409 anos antes de Cristo, eles erigiram um templo ao Senhor no Monte Gerizim, o qual, obviamente, o Senhor não poderia reconhecer. Entretanto, logo eles se despojaram dos seus ídolos, aceitaram os Pentateucos como teu texto religioso e se esforçaram em observar toda a lei. Os samaritanos, de uma maneira geral, eram excluídos de Israel e considerados de uma maneira muito negativa. Entretanto, Jesus lhe ministrou atenciosamente durante os seus 3 anos e meio de ministério. Irmãos, sobre o que fala sobre a origem dos povos samaritanos, eles eram citados no Testamento. Esses indivíduos posteriormente misturaram com os judeus que haviam retornado do cativeiro. Então, isso resultou em uma raça mista. Os judeus dos dias de Jesus basicamente não tinham boa convivência com os samaritanos. A expulsão dos israelitas na abrasível terra de Deus e a introdução de leões nela por Deus demonstra que tanto o povo como a terra pertencem a ele, porque o povo judeu era o seu povo, ele os expulsou e a terra sendo a sua terra, ele trouxe os leões para dentro dela. O Espírito Santo declara que os leões foram instrumentos de disciplina e do ensino de Deus, porque Deus enviou os leões para que matassem aquele povo pecaminoso, gente. Irmãos, é muito difícil, porque as pessoas, não só daquela época como de hoje, as pessoas estão optando fazer o pecado, viver no pecado, do que viver na presença de Deus. Eles tinham uma crença geral entre as nações pagãs de antigamente, que cada país e cada nação tinha o seu próprio Deus, que é Deus com D minúsculo, irmãos, que significa deuses, que presidia sobre o destino deles. Hein? Por isso, os estrangeiros se queixavam de que não estavam familiarizados com o costume de Deus de Israel. E o rei da Assíria então ordenou, dizendo: levai ali algum dos sacerdotes que trouxesses de lá, para que se vá e habite ali, e ele então lhes ensinará o costume de Deus no país. Parece que esse sacerdote, então, embora fosse do reino do norte, tinha um entendimento sobre o verdadeiro culto a Deus, o qual ele evidentemente relatou aos samaritanos. Junto com o temor do Senhor, eles também se entregaram à idolatria com seus deuses particulares. Esses indivíduos que tinham sido trazidos de outros países, postos e territórios dos antigos, Reino do Norte de Israel, trouxeram os seus deuses pagãos consigo, aos quais eles continuaram a render culto, irmãos.
Temiam também ao Senhor e fizeram do povo comum sacerdotes nos lugares altos, que sacrificaram para eles nos templos dos lugares mais altos. Em seu culto idólatra, eles combinaram também o culto ao Senhor, o que é óbvio o Senhor não reconhecia. Temiam assim ao Senhor, mas honravam também os seus deuses. Isso significa que eles tinham temor ao Senhor, mas não o suficiente para servir e guardar as suas leis. Até o dia de hoje, eles continuam fazendo conforme os antigos costumes, não temem ao Senhor, o que significa que foi dito, embora eles o temessem, eles não o temiam o suficiente para o servir. O seu suposto culto ao Senhor não incluiu a obediência às suas leis. Felizmente, esse é basicamente o temor da igreja moderna também. Com quais havia o Senhor feito uma aliança, e eles ordenou, dizendo: não temereis a outros deuses, nem o adorareis, nem o servireis, nem eles sacrificareis para a aliança. Mas o Senhor que vos tirou da terra do Egito com grande poder e com braço estendido, a estes temereis, e este adorareis, e estes ofereceis sacrifícios. Não pode mesclar o verdadeiro culto a Deus com as outras coisas. Devemos olhar somente Ele como provedor de todas as nossas necessidades, irmãos. Os estatutos e decretos da lei dos mandamentos que vós deu por escrito cuidareis sempre de pô-los em prática todos os dias, e não temereis a deuses estranhos. Olha só, irmãos, nesse versículo nós vemos, não há necessidade de temer. Se obedecermos o Senhor na atualidade, todos os estatutos e leis foram guardados em Cristo, que obedeceu perfeitamente todos eles. Apenas quem mantém a fé nele, no que ele fez na cruz, verdadeiramente cumpre os mandamentos. Irmãos, o concerto previsto não é o pacto das circunstâncias que Deus fez com Abraão, e sim o pacto de amparo e obediência feito no Sinai, entre Deus e todo o povo de Israel, irmãos. E ratificado solenemente pelo sangue, aspergidos e por uma festa do concerto, como relatado em Êxodo. Este era o concerto em relação ao qual Israel tinha sido frequentemente advertido para não esquecê-lo. Mas temereis ao Senhor vosso Deus, e ele certamente vos livrará da mão de todos os vossos inimigos. Esse é o versículo 39. Esta era a vitória em relação a todos os aspectos, irmãos, que foi declarada em favor do povo de Deus, quando ele fosse fiel e obediente, ao passo que toda desobediência sempre lhe resulta no contrário. Esta raça mista, que seria, mas eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu costume antigo, diz que esta raça mista, que agora ocupava o reino do norte de Israel, com a sua religião mista, embora processasse ser devotada ao Senhor, não prestava atenção às advertências e ameaças da lei. É esse o significado dessa palavra, irmãos, é que Deus está falando. Naquela época, aquele povo, eles queriam servir a Deus, mas eles não queriam deixar os seus costumes, que era servir a outros deuses. E na própria palavra fala, ou você é sim ou você é não. Você não pode seguir a dois deuses, ou você é Jesus Cristo ou você é deuses falsos, deuses pagãos. Qual é a vontade de Deus? Que nós seguirmos a vontade e os mandamentos dele. Como diz aqui na palavra, irmãos. Eu não vos esquecereis do concerto que fiz convosco, nem temereis a deuses estranhos. Se eu não vou temer a deuses estranhos, é porque eu tenho que ter temor a Deus. Porque é isso que Deus quer de nós, que nós não mais temeremos ao Senhor vosso Deus. E ele certamente vos livrará a mão de todos os nossos inimigos. Mas aquele povo não quis ouvir as palavras de Deus e quis fazer conforme o costume deles, o costume antigo, servir a outros deuses. Eles queriam ter temor a Deus, mas eles tinham temor aos deuses dele. Então, tipo, um povo que servia a dois deuses. Não existe, irmão, só existe um Deus, que é o nosso Deus vivo, nosso Jesus Cristo, é o Espírito Santo que mora dentro de nós.
E a gente vê aqui, desde o início dessa leitura bíblica, o quanto esse povo foram rebeldes. Nesse versículo bíblico de 2 Reis, fala que Deus tirou o povo do Egito, tirou o povo da mão do rei do Egito, aquele que deixavam eles como escravos, que eles passavam fome, eles passavam necessidades, muitos morriam. Isso tudo, Deus foi lá e tirou, arrancou aquele povo daquele lugar, sendo que Deus estava fazendo uma coisa boa para aquele povo, mas ainda assim aquele povo não quis reconhecer o seu Deus como seu único Deus, o seu único Senhor. Eles começaram a rebeldia, a adorar outros deuses, a buscar outros deuses, outras doutrinas, e fazendo com que Deus desgostasse. Tanto é que Deus lançou os leões para que matasse aquele povo. Leões esses que Deus permitiu, porque eles não quiseram fazer a vontade de Deus. Deus, ele é bom, irmãos. Deus é misericordioso, mas Deus também ele é fogo consumidor. Porque quando Deus vê que não dá conta, que o povo não quer atender, ouvir, obedecer a lei dele, Deus vira as costas, irmãos. Deus deixa um pouquinho aquele povo padecer para eles sentir quem é Deus na vida deles. E assim é nós hoje, irmãos. Muitas vezes nós passamos por dificuldade, é porque nós aceitamos. Nós não queremos fazer a vontade de Deus. Temos sim que fazer a vontade de Deus. Nós temos que buscar a Deus todos os dias, a todo momento. Amém? Vocês querem me acompanhar, irmãos? Vamos dar continuidade à nossa palavra com o Salmo 91. E vamos fazer uma breve oração, né? Uma corrente de oração, seja ela breve ou não, mas sendo uma grande corrente de oração, para que nós possamos levar a palavra de Deus mais longe. Que através dessas orações vocês possam ser abençoados e abençoar também quem estão ao lado de vocês. Compartilhando, se inscrevendo no canal, deixe seus comentários. Irmãos, se tem algo que eu precise melhorar, que vocês possam fazer, sim, vocês comentem, eu vou aceitar as críticas também de vocês, eu estou aqui para aprender junto com vocês. E estou aqui também, não para falar de vontade própria, mas para levar somente o que Deus quer que eu leve. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Vamos ler o Salmo 91, vocês podem me acompanhar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Cobrir-te-ás com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem pestilência que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, do Altíssimo fizeste a tua habitação. Não te sucederá nenhum mal, nem praga alguma tocará a tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Nas tuas mãos eles te levarão para que não tropece com o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás o pés o leão e a serpente. Porquanto a mim tem encarecidamente me amado, também eu o livrarei, pô-lo-ei em alto retiro. Porquanto conheceu o meu nome, ele me invocará e eu responderei. Com ele estarei na angústia, dele o livrarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesta manhã de domingo, Pai, o Senhor possa abençoar a vida dos teus filhos. O Senhor possa, Senhor, meu Deus, guardar a vida deles. Pai querido, vai levando provisões, vai levando os mantimentos que seus filhos necessitam, Pai. Pai, vai curando, vai libertando, vai renovando a vida dos teus filhos. Nesse momento eu apresento a cada vida que aqui se encontra junto comigo, Senhor meu Deus, a acompanhar essa leitura bíblica, a participar, Senhor meu Deus, dessa corrente de oração. Que o Senhor possa ouvir, Senhor meu Deus, o clamor dos teus filhos, que o Senhor possa ouvir, Senhor meu Deus, as súplicas de cada um dos teus filhos que necessitam da sua ajuda, Pai. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor meu Deus, por mais um dia.
Obrigada, Senhor meu Deus, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado todos os dias, que eu sei que não são poucos, Pai. Apenas nós não vemos, mas nós sentimos que não são poucos todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai. Que nós possamos agradecer o fato de acordar pela manhã, Pai, poder respirar e poder fazer algo novo, Pai. Que nossas vidas sejam renovadas. Senhor meu Deus e meu Pai, vai curando os ossos, o sangue, os nervos, a pele, os órgãos, o sangue. Vai, Senhor meu Deus, tirando do corpo dos teus filhos toda enfermidade carnal ou espiritual. Senhor meu Deus, vai curando o câncer, o diabetes, vai curando, Senhor meu Deus, aqueles que estão prestes a ter um infarto. Senhor meu Deus, vai curando o coração dos teus filhos. Vai, Senhor meu Deus, refrigerando a alma deles, Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, livra-nos, Senhor meu Deus, de todo mal, de toda feitiçaria, de todo trabalho feito, de toda oração contrária. Livra-nos, Senhor meu Deus, de toda feitiçaria lançada sobre nossas vidas. Vai repreendendo, Pai. Vai jogando por terra, vai queimando, Pai, toda macumba, todo trabalho feito em terra de cemitério, porta de cemitério, nos terreiros de umbanda. Vai jogando por terra, Pai, toda macumba feita no alimento, Senhor meu Deus, oferecido aos seus filhos. Pai querido, nós sabemos que o Senhor conhece nossas vidas, o Senhor sabe de tudo em nossas vidas. Então eu te peço, Pai, que o Senhor possa entrar, Papai querido, com a sua glória, com o seu poder sobre nossas vidas, nos guardando e nos livrando de todo o mal, Senhor meu Deus, que venha se encontrar nos nossos caminhos, Pai. Vai, Senhor meu Deus, visitando os hospitais, os asilos, os manicômios. Vai visitando, Senhor meu Deus, as casas de detenções, de recuperação. Vai visitando os presídios, feminino e masculino. Vai visitando, Senhor meu Deus, as casas que necessitam da tua graça, Pai. Pai querido, obrigada, Senhor meu Deus, por cuidar de mim, cuidar dos meus filhos e familiares. E obrigada, Senhor meu Deus. Eu entrego nas tuas mãos, Pai, cada filho e cada filha que aqui se encontra, Senhor meu Deus. Que eles possam se agradar com essa leitura bíblica, que eles possam aprender cada vez mais. Que nós sabemos, Senhor meu Deus, que todo o deserto que nós passamos, nós não passamos sozinhos. Eu sei que o Senhor está conosco. Então que o Senhor possa, Senhor meu Deus, se voltar para nós e sempre cuidar, Pai, das nossas vidas, das nossas casas, dos nossos filhos e familiares. Pai, eu te amo. Me perdoe, Pai, por minhas falhas. Eu te peço perdão pelos meus erros. Não sei quais posso ter cometido, mas eu sei que o Senhor vai me mostrar e vai me ensinar, Senhor meu Deus, a fazer o que é certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E todos dizem amém e graças a Deus. Que vocês possam ficar todos na graça de Deus, que Deus possa abençoar o seu dia, que Deus possa levar mantimentos e suprir todas as necessidades de cada irmão e irmã. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.